Então, esse vai ser o nosso primeiro projeto aí usando o Spring numa aplicação. Não vai ser uma aplicação web. Esse primeiro projeto é mais para vocês entenderem o que o Spring consegue fazer para a gente, que facilita tanto assim, a gente querer usar ele. Vou abrir o Eclipse aqui. A gente vai começar então criando um novo projeto do Maven no Eclipse. Na hora de pegar o archetype, a gente vai pegar aquele archetype que é o Kickstart. Então, eu vou lá em File, New, Maven Project. Hoje foi rápido. Eu vou escolher aqui como archetype Maven. Archetype Kickstart. Vocês vão ver que tem dois. Cuidado para não pegar o errado. A gente quer usar o Maven Archetype Kickstart da Apache. Não esse outro aqui não. A versão mais nova 1.4. Se não tiver 1.4, provavelmente você não atualizou o índice do Maven dentro do Eclipse. Tem isso lá na prática, como é que a gente faz. Se pegar a versão antiga também, acho que não tem diferença não. A gente vai ter que praticamente refazer as informações do POM mesmo. Nome da aplicação. Eu vou chamar aqui de Spring primeiro projeto. O pacote. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. O Group ID eu deixei BR, Edu e FTM UPT. Você pode colocar o seu sobrenome se você quiser, não tem importância aqui pra gente. Então, Spring primeiro projeto. Vamos pedir para criar. Ele vai criar um projeto baseado naquele archetype Kickstart. Vocês vão ver que a versão do Java está errada. Uma série de informações aqui que não serve para a gente. Mas mais para frente a gente vai estar criando um archetype específico para a gente usar na nossa disciplina. Então não tem importância não, ok? Vamos mudar a versão do Java para a versão 11. Então a gente vai lá na nossa aplicação. Abre o pom.xml. E aqui é onde tem o compilador tanto do fonte quanto o objetivo, target, está 1.7, que é o Java 7. A gente troca isso aqui para 11. Para a gente forçar o uso do Java 11. Se alguém estiver usando um Java diferente, é só mudar a versão aqui. Lembrando que o Eclipse tem que ter suporte para essa versão, senão não funciona. Eu lembro que na última aula tinha aluno usando o 14. Esse Eclipse ainda não tinha suporte, você tinha que instalar isso. Mas a gente vai fazer no pom.xml. A gente vai tirar a dependência do JUnit. Aqui tem o JUnit 4. A gente vai apagar essa dependência, porque eu não vou estar fazendo o teste unitário aqui. Deletei ela. Essa seção build que está lá dentro, toda essa parte de build aqui não é obrigatória. Esse archetype ele coloca essa parte toda, porque aí todos os plugins que são os plugins padrão, ele já fixam uma versão específica. E aí você saberia, por exemplo, que se você abrir esse projeto mais tarde, esses plugins seriam os mesmos. Então não era para dar erro nenhum no seu projeto. Para a gente não faz diferença, então pode apagar toda a seção de build aqui. O que mais pede para arrumar aqui? Esse pacote, onde tem o app.java e o app.test.java, a gente pode apagar ele. Se quiser apagar o pacote, se quiser apagar só o app.java, acho que é mais fácil para a gente. Tira o app Java. E aí sim, no teste, aí você pode apagar o pacote. Como a gente não vai fazer teste, não vale a pena tirar só o app teste. Já tira o pacote inteiro aqui de dentro. Então ficou um pacote vazio e a mudança do .xml. Vocês vão perceber que feitas essas mudanças, mesmo que você salve, o projeto não muda. Isso porque o Eclipse ele não fica analisando esse arquivo POM e se atualizando em tempo real, vamos pensar assim. Você tem que vir, clicar com o botão direito no nome do projeto, vir aqui em Maven e pedir para ele fazer um update do projeto.
Qual projeto? Esse projeto aqui, que é o nosso. Você dá OK. Aí sim, ele analisou o arquivo e atualizou o seu projeto de acordo com esse arquivo. Tá lá, a Java 11 agora. Essas linhas aqui da URL não precisa também. Então o projeto está criado. O que a gente vai colocar agora extra no nosso ponto XML? A gente vai criar algumas propriedades aqui. Ou se a gente, na verdade, quiser copiar essa propriedade toda que está aqui dentro, ó, no passo 3.1, e colocar isso lá no projeto. Então, você pode substituir essas propriedades que estão aqui pela que está lá na prática. É a mesma coisa, a versão do Java está aqui. O que tem de extra em relação ao que tinha antes? Eu estou falando para ele que quando ele for gerar relatórios de algum tipo, para usar o TF8, isso não tinha aqui antes. Eu estou falando para ele que agora estou criando uma propriedade para dizer qual que é a versão do framework Spring. Eu estou pegando aqui a versão 5.2.0 Release. Então essa aqui é uma propriedade que eu estou criando. A gente vai trabalhar com log nesse projeto. Só ver se é a versão mais nova. Não, 1.7.30 e 2.13.0. 1.7.30, 2.13.0. Para ficar igual da última aula. Então, eu estou criando uma propriedade para especificar qual que é a versão do Simple Log Facade for Java e do Log for Java 2. Então, eu estou definindo essas duas aqui. Então, primeiro, estou criando propriedades. O que mais a gente vai colocar? Eu falei para vocês que no Java, a partir do 9, eles removeram algumas coisas que vinham como padrão no Java SE, assim dizer. E a gente vai precisar de algumas dessas coisas. Uma delas é essa Javax Annotation. Então eu vou adicionar essa dependência daqui a pouco. Então eu estou definindo aqui qual que é a versão dessa dependência que eu vou precisar. E aí vem as dependências. Eu vou pegar esse trecho aqui de Dependency Management e eu vou colocar isso aqui antes das dependências, depois das propriedades aqui. Qual que é a ideia aqui? Eu estou falando para ele, lá na prática eu até explico. Ó. Eu estou adicionando o bom aí vem de Bill of Materials, do Spring no nosso projeto. Com isso, a gente não precisa especificar as versões das dependências do Spring no nosso POM, pois elas já estão definidas nesse arquivo, evitando assim conflitos, principalmente com dependências, pois os seus valores foram definidos de maneira que tudo rode perfeitamente em harmonia. Então a ideia é que quando eu for usar as dependências do Spring aqui embaixo, eu não vou precisar falar para ele qual que é a versão de cada dependência. Isso já vem para mim automático desse bom do Spring. Eu não lembro se eu clicar aqui, eu acho que ele vai abrir. Não. Salvar. Aí. Você salva o arquivo e clica segurando o Ctrl, você consegue abrir o arquivo da dependência. Ó. Isso aqui, o que aconteceu? O Maven baixou essa versão e eu abri ela aqui dentro. Então, se você vier aqui dentro, você consegue ver o seguinte, ó. As dependências já estão aqui, todas elas e a versão que você precisa. Certo? Então, eu não preciso, quando eu for colocar no meu projeto, especificar qual que é a versão. Isso já veio aqui para mim. Já está nesse arquivo do bom, ok? Bom, continuando. A versão, aquela propriedade que a gente criou aqui em cima, para especificar, ó, Spring Framework Version, a gente está usando ela aqui. Ó. Ele sabe que é para pegar a versão 5.2.0 Release, certo? E aí vem as dependências. Eu vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui dentro das dependências do projeto. Então, uma coisa são as propriedades para dizer qual que é a versão. E outra são as dependências em si.
Então, eu estou pegando aqui o contexto Spring. Isso aqui, na verdade, é como se fosse o núcleo do Spring. A gente vai estar usando. A parte de login, que a gente já tinha visto na última aula. E a última seria a anotação para trabalhar com Javax Annotation. A dependência para trabalhar com Javax Annotation que não existe no Java 11 por padrão. Então essas são as dependências que a gente precisa. A configuração de login, ela não existe dentro desse archetype. Então aqui, se você olhar, não tem nada falando de login. Nem mesmo o diretório que a gente precisa. Esse source main resources não existe ali dentro. A gente vai fazer então, vamos criar esse diretório. Eu vou vir aqui, direito, new folder, colocar source. Source vai dizer que já existe mesmo. Barra main, também já existe, e aí você coloca barra resources. Esse não existe, é isso que a gente quer criar aqui. Source main resources, vamos dar um finish. Dentro desse source main resources, a gente vai criar um arquivo XML com a configuração do login. Se você quiser, se você já tiver o projeto anterior criado, você pode simplesmente pegar esse arquivo que já está aqui, colar ele aqui dentro. Então, Ctrl C, Ctrl V ele aqui. É o mesmo arquivo, tá? É o mesmo conteúdo que está aqui. A única coisa que a gente vai fazer diferente é mudar o nome do projeto. Não é mais projeto login, agora é Spring primeiro projeto. Pode salvar. Se a gente atualizar o Maven aqui, o nosso projeto. Aí, agora o Eclipse sabe que tem um arquivo de resources aqui. Ó. Anteriormente ele não sabia. Está pronta aí a configuração, a gente já pode começar a trabalhar com o Spring. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma aplicaçãozinha com técnicos de vários esportes. Então a gente vai começar criando uma interface técnico. Então eu vou copiar esse código que está aqui e lá dentro de source main Java, lá no pacote que já está aqui, eu vou criar essa interface. Então eu vou vir aqui em source main Java, dentro desse pacote nosso, clicar com o botão direito, new, interface. A interface chama técnico. E o código que é para ficar nessa interface é esse aqui. Então, nesse exemplo, eu estou falando o seguinte, olha. O técnico, para mim, ele vai ter dois métodos. Um método para pegar o exercício diário que a pessoa tem que fazer e um método para dizer qual que é a sorte diária. Você já vai entender isso aqui daqui a pouco. Então, é uma interface que a gente vai usar aí como base para criar as nossas classes. Vamos começar criando o nosso primeiro técnico. Eu vou criar um técnico de ping-pong. Esse técnico de ping-pong também vai ficar dentro de source main Java. Então, aqui dentro. Agora eu vou criar uma classe. A classe é o técnico ping-pong. Então, um técnico de ping-pong, para ele ser um técnico, ele tem que implementar a interface técnico. Então aqui eu vou colocar em implements técnico. Quando você implementa a interface, o Eclipse começa a dar erro. Porque se você fala que ele implementa técnico, então ele obrigatoriamente tem que ter esses dois métodos aqui dentro. A gente vai pegar eles prontos aqui. Dentro do passo 6 tem o código que eu quero colocar dentro do técnico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar esse código. Vai estar dando alguns erros aqui por causa de import. Ó. Ctrl Shift O. Qual import a gente vai fazer? O simple-log facility for java.logger e o logger factory. O que tem nesse código? Vamos só entender aqui. Primeiro eu peguei um logger
para minha classe, ó, tem um espaço aqui, técnico de ping-pong. Então eu obtive um logger. No construtor, eu vou usar o logger só para colocar uma mensagem, ó, lá no técnico de ping-pong dentro do construtor padrão. Só para aparecer isso no log quando eu criar um objeto técnico ping-pong. E aí, como ele implementa a interface técnico, eu coloquei os 2 métodos do técnico aqui, ó. Get exercício diário, vai retornar pratique seu saque. E qual que é a sorte diária? Hoje é seu dia de sorte. Então está fixo via string o meu técnico de ping-pong. Então, por enquanto, isso aqui é uma classe Java normal. Isso aqui ainda não tem relacionamento nenhum com o Spring, ok? Aonde que vai começar a usar o Spring aqui? Quando eu colocar essa anotação, @componente. A gente vem na classe e acrescenta ela. Quando você coloca a anotação, vai dar erro, porque está faltando import da anotação. O que a gente vai fazer import aqui? Ó? A gente vai vir no Spring Framework, Stereotype, Componente. O que essa anotação significa? O que ela faz? Ela faz com que a classe técnico de ping-pong possa ser encontrada e usada pelo Spring caso ele precise. Eu falei para vocês que os nossos códigos, quando usa o Spring, a gente quase não cria o objeto na mão. Quem vai estar criando os objetos para a gente vai ser o próprio Spring. Para o Spring ser capaz de encontrar o técnico de ping-pong, a gente tem que anotar ele aqui, no caso, com um componente. Então, isso aqui agora passa a ser um componente que o Spring pode usar na aplicação, se você precisar, certo? A gente já arrumou os imports. Vamos criar uma classe de configuração do Spring da nossa aplicação. Por enquanto, eu não configurei nada do Spring, certo? Então, eu vou criar uma classe chamada sportsconfig, dentro do pacote config em source main Java. Eu não lembro se eu... eu tinha criado um pacote modelo e eu esqueci aqui. Vamos fazer isso agora. Ó. Na hora de criar a interface e o técnico de ping-pong, eu tinha que ter criado aqui ponto modelo, criado os dois dentro do modelo. Vou arrastar aqui. Mesma coisa, tá? O que mais agora? Vamos criar um pacote para a classe de configuração. Então, eu vou criar um pacote config. E aqui dentro eu vou criar uma classe, assim que o Eclipse deixar, sportsconfig. Essa classe sportsconfig é o que eu vou usar para configurar o Spring da minha aplicação. A gente vai colocar dentro dessa classe config. Eu vou colocar 2 anotações nela. Vou copiar aqui. Então, ó, lembra que eu falei que a gente vai estar usando anotações e código Java para configurar o Spring. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, é um componente. E aí vem as configurações da aplicação. Ctrl Shift O. Não tem outro, então não tem erro. Eu estou colocando aqui @configuration e @componentScan. O que isso significa? Então, a configuration vai estar informando para o Spring que essa classe ela deve ser processada, pois ela pode conter definições de objetos e serviços que podem ser solicitados durante a execução. Então, eu estou avisando para o Spring, olha, essa classe é uma classe de configuração. Deve ter coisa aqui dentro que você vai precisar depois. Então, dá uma olhada nela aí. É basicamente isso que essa anotação faz. Essa outra anotação componentScan indica para o Spring qual ou quais pacotes ele tem que analisar buscando componentes. Então eu estou falando para ele, olha, vai nesse pacote aqui e dá uma olhada nas classes para ver se você não encontra algum componente que eu possa precisar na minha aplicação. Então eu estou falando para ele, vai no nosso pacote modelo e olha aqui dentro. Aí vai dar errado, né? Acho que é por isso que eu pedi para tirar o pacote anteriormente. E não vai achar modelo, vai estar BR, Edu, IFTM, o PT primeiro, Spring primeiro projeto e aí modelo. Vamos mudar esse nome aqui, para não ter que arrumar aqui. Eu vou renomear
Eu vou colocar só, tá pedindo para salvar, né, porque eu mudei. Só o modelo. Agora sim faz mais sentido, ó. Então, essa classe de configuração, ele sabe que tem coisa aqui importante. Eu estou avisando ele, vai nesse pacote modelo e procura componentes. Ele vai achar um componente, que é a nossa classe técnico de ping-pong. Então é isso que está sendo feito aqui. Eu estou avisando que é uma classe de configuração e que ele tem que olhar esse pacote em busca de componentes. Certo? E aí vem a nossa aplicação. Está aqui no passo 8. Eu vou copiar esse código e vou colar ele aqui dentro. Para arrumar esses erros, Ctrl Shift O, para ele fazer o import. Então, qual que é a ideia? O meu programa principal está aqui. Então, quando eu rodar essa minha aplicação, é esse cara que vai começar executando. O que eu faço aqui dentro? Eu estou criando aqui o contexto do Spring, certo? Qual que é a ideia? Existem várias maneiras de se criar um contexto Spring. Como a gente está usando uma classe de configuração, que é essa classe aqui, eu estou usando esse Annotation Config Application Context. Ou seja, é um contexto de aplicação configurado via anotações. Qual que é a classe que define ou configura esse contexto? É o Sports Config. Então, eu criei... Aqui é como se eu tivesse inicializado o Spring. Tá? Então, eu inicializei o Spring e é como se esse contexto fosse o Spring. Vamos pensar assim. É com ele que a gente vai conseguir várias coisas do Spring aqui no caso. O que eu vou fazer? Eu quero criar um técnico de ping-pong. Então, o que eu estou pedindo aqui? Lembra que eu falei? Normalmente, numa aplicação Java, você viria aqui, criaria uma referência técnico e aí faria new técnico de ping-pong. Aqui eu não quero fazer o new. Eu estou falando o seguinte, Spring, me dá um objeto técnico de ping-pong. Então, eu estou pedindo para o Spring buscar esse bin técnico de ping-pong. O Spring vai encontrar esse técnico de ping-pong? Vai, porque eu falei para ele analisar o pacote modelo e lá ele encontrou esse componente. Então ele sabe que essa classe existe, então ele vai ser capaz de criar um objeto dela para mim. Então o Spring cria esse objeto, coloca aqui para mim na referência e aí eu posso usar esse técnico, pedindo para ele o exercício diário e a sorte diária. Terminei a minha aplicação, eu fecho o contexto do Spring e aí ele se vira e destrói o objeto que eu pedi aqui para mim. Então a aplicação está pronta. Vamos fechar esse anterior aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o nosso projeto. Botão direito. Rodar como aplicação Java. Então, botão direito no projeto, Run as Java Application. Ele vai te perguntar o seguinte, qual que é a classe principal? A classe principal é a Sports Config, porque é ela que tem o programa principal. Dá OK. Tá lá o programa rodando. Pratique seu saque. Hoje é seu dia de sorte. Mas a gente colocou algum log aqui. Ó. Esse log, por exemplo, não apareceu. Provavelmente porque o nível de login que está especificado lá na configuração está acima de debug. Como é que a gente arruma isso? Vamos lá no arquivo log, configuração do login. Vamos lá nos appenders. Aí, ó, tá como info. A gente vai mudar isso aqui para debug. Não precisas colocar em arquivo também. Acho que não faz sentido aqui não. Muda para debug. Você pegou da última prática. Ou se já tiver debug, você já deve ter visto funcionar e roda novamente. Java Application. Agora ele já sabe que é esse, dá OK. Agora sim, ó. Apareceu uma série de informações aqui. Como eu falei para usar debug, ele começou a colocar tudo de debug da minha aplicação. Inclusive coisas do Spring. Então, se você olhar aqui,
esse monte de informação aqui para cima é do Spring. Aqui ele criou o meu objeto, ó, lá no técnico de ping-pong dentro do construtor padrão. É isso que eu pedi para escrever aqui quando o construtor tivesse rodado. Então, isso aqui é quando o Spring criou o meu técnico de ping-pong. Se você olhar também no login que apareceu, você vê que ó, ele criou uma instância compartilhada singleton, porque é o padrão, eu não falei nada, ele está usando o padrão, do Sports Config. Então, o Sports Config, embora seja uma classe, não seja um componente, vamos assim dizer, ele é um arquivo de configuração do Spring. Então, ele tem que criar um objeto Sports Config, tá, com essa configuração. Ele criou aqui. Depois, ó, ele criou um singleton técnico de ping-pong. Foi aí que o construtor executou. Então ele encontrou essas classes, ele criou os objetos para a gente e aí rodou a nossa aplicação. Está lá a saída. Quando eu fechei o contexto, ele foi lá e terminou o contexto para a mente aqui. Para a gente. Certo? Aí a nossa primeira aplicação usando Spring, rodando pela primeira vez aí. Vamos continuar porque tem mais coisa. Então, por enquanto, a gente está usando o Spring só para pegar um objeto técnico de ping-pong. E se eu tivesse criado ou pedido para o Spring 2 técnicos? Então, eu vou trocar o nosso programa principal. Vou substituir ele aqui por esse aqui. Ó. É a mesma coisa. Continuo inicializando o contexto do Spring. Só que agora eu estou pedindo 2 bins para o Spring. Da mesma classe, técnico de ping-pong. Eu guardei aqui no técnico 1 e no técnico 2. Aí eu vou testar. Os dois são iguais? Lembra que quando eu uso igual, é diferente de usar equals, tá? Aqui eu estou vendo se a referência dos dois é igual. E aí eu estou mostrando se é o mesmo objeto e estou mostrando o técnico 1 e o técnico 2 na tela. E aí eu fecho o contexto. Se eu rodar esse projeto agora, ó, se não quiser toda hora fazer botão direito, rodar como Java Application, isso é a primeira vez. Uma vez que você já está com isso pronto, se você tiver no arquivo Sports Config, você pode vir direto aqui e rodar. Cuidado que o Eclipse ele é meio chato. Se você tiver nesse arquivo aqui de configuração de login e tentar rodar, não vai dar certo. Ele vai tentar rodar o XML, não faz o menor sentido. Coisa de Eclipse. Vamos rodar de novo porque eu não perdi a saída. Tá aqui, ó. O que aconteceu? A execução continua do mesmo jeito. Ó. Ele criou o Sports Config, criou um técnico de ping-pong, só que ele só criou um. Se você olhar, só tem uma chamada para o construtor. Isso aqui é só para você ver que o Spring, por padrão, ele usa o escopo singleton. Então, quando eu peço um ping-pong aqui, ele cria um objeto. Quando eu peço de novo, ele pega o mesmo objeto. Então, o meu teste aqui, se os dois são iguais, verdadeiro. Quando eu pedir para mostrar, como eu não sobrescrevi o toString, ele está usando o toString padrão. O toString padrão mostra o pacote, o nome da classe, arroba e o código hash do objeto. Se vocês olharem, é o mesmo hash, tanto para o técnico 1 quanto para o técnico 2. Então, na verdade, só tem um objeto técnico de ping-pong que foi criado pelo Spring aqui. Certo? Então, lembre, se você criar um componente e você não falar nada, esse componente ele vai ser singleton. Só tem um objeto dessa classe. E se eu quiser mudar esse comportamento? A gente tem anotações para definir o escopo. Então, se eu não falo nada, é o escopo padrão, que é o singleton. Se eu quiser diferente, então, a gente vai lá na nossa classe e muda o escopo. Então, eu vou lá no técnico de ping-pong. Além de ser um componente, eu vou colocar a anotação @scope. Ctrl Shift O para ele fazer o import
da notação de escopo. O que eu estou falando então para o Spring? Olha, quando você for criar objetos do técnico de ping-pong, usa o escopo prototype. No escopo prototype, não vai existir um técnico só. Cada vez que o usuário pedir o objeto para o Spring, ele cria um objeto novo. Então, se vocês olharem a diferença, ó, aqui é quando é singleton. Observe que só chamou o construtor uma vez. Se eu vier agora e executar a nossa aplicação novamente, olha as duas chamadas aqui, ó. Foram criados dois objetos técnicos de ping-pong. Porque eu pedi duas vezes o objeto. E aí eu testei se os dois eram iguais e pedi para mostrar. Os dois não são iguais e olha o hash diferente nos dois. Então, se você mudar o escopo para prototype, cada vez que eu pedir um objeto, o Spring cria outro. Ok? Então, essa parte é só para você ver isso funcionando. Eu vou tirar essa anotação porque eu vou estar usando todos como singleton mesmo. Se quiser comentar ela. Continuando aqui, eu vou criar um segundo técnico. Um técnico de natação agora. Então eu vou lá na mesma pacote modelo, nova classe, técnico de natação. O código do técnico de natação está aqui. Eu vou copiar e vou colar ele aqui. Arrumo os imports. O técnico de natação ele tem que implementar a interface técnico. E aí tá os dois métodos, exercício diário e a sorte diária. Mesmo esquema, pego um logger, tem um espaço sobrando. Só vai botar na tela que o construtor padrão de técnico de natação foi executado. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Nessa classe aqui, a gente não vai colocar o @component. Ou seja, eu não vou falar para o Spring encontrar essa classe automaticamente. Ok? E aí o que vai acontecer? Eu vou mudar o programa principal. Eu vou copiar esse programa daqui, ó. Só que agora, ao invés de criar dois técnicos de ping-pong, eu vou criar um técnico de ping-pong e um técnico de natação. Vou fazer o import aqui, Ctrl Shift O. Então, mesma ideia, ó. Eu pedi para o Spring, Spring, me dá um técnico de ping-pong, Spring me dá um técnico de natação. Para depois mostrar as duas coisas deles aqui. Já deve ter imaginado que não vai dar muito certo. Se eu vier agora e rodar o meu programa, deu erro. Até o técnico de ping-pong ele foi. Numa boa. Quando eu cheguei e falei para ele, olha, me dá um técnico de natação, o Spring não sabe quem é o técnico de natação. Tá? Então, ó, não existe um bin do tipo técnico de natação disponível. Ele não encontra. Então, não é porque existe uma classe técnico de natação que o Spring vai encontrar essa classe. O Spring não é tão mágico assim. Ele tem que ter uma forma de encontrar essa classe ou saber que ela existe. No de ping-pong, essa anotação resolveu o problema. De natação, a gente ainda não fez nada. Vamos arrumar isso aqui. Tá? Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou lá na classe sportsConfig e eu vou adicionar esse método aqui. Ó. Então, lá em sportsConfig, a ordem aqui não tem importância, pode ser antes ou depois. Ctrl Shift O para arrumar o erro da anotação @bin. Tá aqui. Qual que é a ideia então? Essa é uma classe de configuração. Então, o Spring sabe que podem ter métodos aqui que explicam coisas que ele pode precisar. Uma delas é essa anotação @bin. Quando você coloca essa anotação num método, o Spring sabe que esse método é capaz de criar um bin para ele. Lembra que um bin é como se fosse um objeto para o Spring. Então, explica para ele como criar um bin. Okay?
Esse bin vai ser gerenciado pelo Spring. O nome desse método vai ser o identificador do bin para o Spring. Então lembra que quando deu erro aqui, ó, ele falou que não achou um bin qualificado técnico de natação. O nome do método agora é técnico de natação. Com esse nome de método, o Spring é capaz agora de, se ele precisar de um técnico de natação, ele vai lembrar que existe esse método aqui dentro, porque ele foi anotado, ele está dentro da classe de configuração, capaz de criar um técnico de natação. E aí aqui dentro eu crio o objeto para o Spring. Então aqui é como se fosse, ao invés de eu criar diretamente, eu estou explicando para o Spring como criar o técnico de natação. Então quando eu vier na minha aplicação agora e rodar e pedir para ele um técnico de natação, ele vai achar esse método. Ele sabe que esse método existe, ele vai executar esse método. E aí eu vou ter um técnico de natação para eu poder usar. Se eu rodar a aplicação agora, a aplicação está funcionando. Ó, ele criou técnico de ping-pong e aí ele criou o técnico de natação. Está lá o construtor rodando. E aí eu consegui chamar o exercício diário e a sorte diária para os dois. Ok? Então aqui são duas maneiras de fazer com que o Spring ache objetos. Ou você usa anotações, ou você, dentro da configuração, explica para ele como criar o bin. Tem que ter um método com o nome correto, a gente já vai ver essa questão do nome, do identificador do bin, anotado, avisando para ele que esse método devolve um bin que ele pode precisar, que é o que ele precisou aqui quando eu pedi o técnico de natação. Ok? Nós podemos dar identificadores aos bins na anotação @component. Se você não definir identificadores, o Spring vai gerar um identificador padrão pegando o nome da classe com a primeira letra minúscula. Então, se você olha no código, técnico de ping-pong está com T minúsculo, o restante normal. Como é que ele sabe isso? É porque eu não falei nada quando eu criei o componente. Então, ele pega o nome da classe, primeira letra minúscula. Esse é o identificador do bin técnico de ping-pong. Técnico de natação, mesma coisa. Como eu não falei nada, o padrão é o T minúsculo, técnico de natação com T minúsculo. É por isso que deu certo aqui, ó. O nome que eu coloquei no método é técnico de natação com T minúsculo. Okay? É por isso que ele conseguiu encontrar o técnico de natação chamando esse método aqui. Okay? Certo? Esse esquema de gerar o nome a partir da classe com a primeira letra minúscula, ele só não funciona se o nome da classe tiver os dois primeiros caracteres maiúsculos. Então, por exemplo, se o nome da minha classe fosse REST Fortune Service, aí ele não muda. Nesse caso, a gente tem que definir um nome na anotação. Na hora que eu crio lá o @component, eu falo, vou tomar aspas aqui, qual é o nome que eu quero que ele use. Certo? Então, eu poderia fazer isso. No nosso caso, eu vou mudar. Ó, lá no técnico de ping-pong, eu vou dar um nome para esse bin, um identificador para ele. Eu vou chamar ele de churumela. Então, aqui dentro do técnico de ping-pong, não é só um componente. Esse é o componente churumela. É o identificador que eu dei para ele. Ok? Eu vou tentar rodar, antes de fazer a mudança aqui, direto. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar o nosso técnico de ping-pong agora. Continua a funcionar. Ok. Mas agora, ó, ele sabe, quando eu peço técnico de ping-pong, ele sabe que o componente agora é o churumela. Então aqui ele já mudou. Ó. Criando uma instância singleton compartilhada do bin churumela. O outro continua chamando o técnico de natação. O interessante de dar identificador para ele é que lá no programa principal eu posso agora pedir o bin pelo nome que eu dei, pelo identificador que eu dei. Então eu vou trocar o código no 22 por esse código aí. E aí vem, ó, na hora que eu peço para criar o bin,
Eu passo para ele qual é o identificador, qual que é a classe base aqui no caso. Técnico. Agora eu não estou falando mais para ele que eu quero um técnico de ping-pong ou um técnico de natação. Não importa, é técnico. Os dois têm como base técnico. E é o identificador que vai dizer qual que eu quero. O primeiro é o churumela, o outro é o técnico de natação. Observa o nome seguindo o padrão aqui. E o meu programa continua funcionando. Continua criando o objeto churumela, o bin churumela e o bin técnico de natação. Então, duas maneiras diferentes aí. Ou você passa a classe específica, ou você dá um identificador e passa a superclasse aqui no caso. No caso é a interface, certo? A gente não especifica mais os tipos concretos, a gente usa os identificadores dos bins. Se o método na classe sportsconfig não for técnico de natação, o programa vai dar erro, pois o nome do método é o identificador do bin. Aí eu falo para fazer um teste. Ó. Vai lá e muda o nome do método técnico de natação e tenta rodar de novo. Vem aqui na classe sportsconfig. Eu vou dar outro nome aqui. Ó. Vou chamar aqui de outro. E aí vamos ver se vai funcionar. Deu erro. Por quê? O que aconteceu? Ele tenta achar técnico de natação. Como eu não coloquei anotação, ele não está fazendo automático. E aí ele procurou um método chamado técnico de natação. Ele não achou, porque eu mudei o nome aqui. Aí ele não consegue criar o objeto. Okay? Então, cuidado com essa questão do nome do identificador do bin. Isso aí tem importância, senão o Spring não consegue achar os objetos para você. Vamos parar por aqui, vamos voltar lá para continuar a explicação. Bom, até aí tudo bem, não viu grande vantagem, não tem grande vantagem você criar o objeto na unha e você pedir para o Spring criar o objeto. Então vamos começar a ver alguma coisa de interessante para a gente. O que é o auto-wiring do Spring? Ele é um mecanismo que permite ao Spring procurar um bin que combina com a propriedade pelo tipo, ou pela classe, ou pela interface, e injetá-lo no seu objeto automaticamente. Então, quando a gente usa o auto-wiring, a gente pede para o Spring, encontra esse objeto para mim e injeta ele aqui aonde eu preciso. A gente usa uma anotação para isso, que é a @autowired. Tem que fazer o import para usar ela. Esse auto-wiring ele pode ser feito de algumas maneiras diferentes. Ele pode ser feito via construtor. Então, ó, eu podia ter um construtor técnico de tênis aqui. Então, imagine que eu estou lá na classe técnico de tênis e esse é o construtor daquela classe. Só que o técnico de tênis precisa desse objeto sorte de área service para poder rodar. Então, normalmente numa classe, se você tem um construtor que recebe um objeto de outra classe, quando você cria um técnico de tênis, você deveria passar para ele esse objeto sorte de área service. Aqui não. Aqui eu botei @autowired. Isso aqui é mais ou menos como se eu dissesse Spring se vira, acha esse objeto aqui, sorte de área service, acha a classe dele, cria um objeto para mim e insere ele aqui quando eu for criar um técnico de tênis. Isso pode ser feito antes do construtor ou, se você quiser, dentro aqui do parâmetro com @autowired, sorte de área service. É como se eu dissesse, então, vamos tentar entender. Spring acha essa classe para mim. Lembra, para ele achar essa classe deveria estar anotada com a @component ou deveria ter um método de configuração e cria esse bin. O Spring acha essa classe, cria o objeto para você e insere ele aqui quando você estiver criando um técnico de cricket aqui no caso ou um técnico de tênis. Vamos ver isso rodar. Vamos lá continuar a nossa prática. Vamos alterar a geração da sorte diária usando um serviço. Porque a nossa sorte diária, por enquanto, está fixa no código. Está aqui, ó, é uma string. Hoje é seu dia de sorte. Hoje é seu dia de sorte. Eu não quero fazer desse jeito mais.
Eu quero que exista alguma maneira de criar essa informação durante a execução. Então a gente vai criar uma nova interface chamada sorte diária service lá dentro do modelo também. Então é uma interface sorte diária service e dentro dessa interface vai ter um método. Só esse método aqui, ó, sorte diária service. Então quem vai pegar a sorte diária vai ser a partir dessa interface. E aí vamos criar alguns tipos de serviço. Eu vou criar aqui o sorte diária feliz service. Então, dentro do modelo, eu vou criar a classe sorte diária feliz service. Se você quiser, o Spring ele deixa você já adicionar a interface aqui, ó, sorte diária service. E aí, quando você criar, ele já sai implementando a interface. Ou então você vem aqui depois que criou a classe e digita isso aqui na frente. Dos dois jeitos funciona. E aí, como eu estou implementando essa interface, eu tenho que implementar o método getSortDiária que foi definido aqui na interface. O que eu vou fazer dentro desse sortDiária feliz service? Vou pegar isso aqui para substituir direto lá. Vamos entender aqui, ó. Ctrl Shift O. Stereotype componente, cuidado aqui, não é composite value. O login é o de sempre. Então, ó, sorte diária feliz service. Ele implementa a interface sorte diária service. Ele é um componente, então o Spring ele vai ser capaz de encontrar essa classe e criar objetos dela para mim. Eu criei aqui um logger. Tirar aquele espaço ali para a gente poder usar log aqui dentro. O construtor eu só vou botar uma mensagem na tela para a gente ver que ele está criando esse objeto durante a execução do programa. E aí eu estou sobrescrevendo o getSortDiária. Como ele é o feliz, então hoje é seu dia de sorte. Então eu criei esse serviço aqui. Agora eu vou usar esse serviço nos técnicos que a gente já tem criado. Então eu vou lá no técnico de ping-pong e vou mudar o técnico de ping-pong. No caso aqui eu vou acrescentar só para vocês entenderem o que mudou do antigo para o atual. Esse é o técnico de ping-pong atual. O construtor padrão está ali. E eu vou estar, na verdade, acrescentando um segundo construtor. Que é esse construtor aqui. A gente já vai arrumar ele. Ctrl Shift O. Então, ó, @AutoWired. Construtor técnico de ping-pong. Ele vai receber uma sorte diária. Eu preciso ter esse atributo aqui dentro do técnico. Além do logger, dentro do técnico de ping-pong vai existir um serviço de sorte diária. Então tem só um atributo declarado aqui. Não tem objeto nenhum sendo colocado. Quem é que recebe esse objeto? Esse construtor aqui. Eu passo para ele essa sorte diária, ele vai lá e guarda dentro desse atributo a sorte diária. Eu botei uma mensagem aqui para a gente ver que ele está rodando esse construtor aqui. A diferença é esse AutoWired. Não vou ser eu, programador, que vou criar esse objeto aqui. Quem vai criar ele para mim vai ser o Spring. O Spring vai criar esse objeto porque ele sabe que ele existe, ele é um componente. E ele vai colocar isso aqui quando ele estiver criando o técnico de ping-pong. Automático. Não sou eu que estou fazendo isso, é o Spring que vai fazer isso para mim. E aí eu vou usar esse serviço aqui na hora de pegar a sorte diária. Na hora de pegar a sorte diária, não vai ficar fixo mais. Quem vai devolver a sorte diária é o meu serviço. Sorte diária service. É ele que vai dizer qual que é a sorte diária. Tá? Vamos tentar rodar. O detalhe. A sorte diária que está sendo injetada aqui, eu não falei o tipo, eu não falei para ele que é a feliz. Certo? Lembra que sorte diária service é a interface, essa interface aqui. Eu estou pedindo para ele, injeta uma sorte diária service.
sem falar qual. No caso aqui vai funcionar por quê? Porque só tem essa aqui. Só tem a feliz. Como só tem a feliz, o Spring sabe que vai precisar de uma, então ele cria dessa aqui, e é essa que ele vai estar injetando aqui para mim. Ok? O técnico de natação, vamos fazer essa arrumação também. Ó. Eu vou definir um atributo para guardar o meu serviço de sorte diária. Eu vou acrescentar um construtor e vai fazer justamente inserir essa sorte diária. Lembrando que agora eu tenho um auto-wired, só que nesse exemplo, ao invés de colocar o auto-wired fora do construtor, eu estou colocando aqui dentro na hora de definir o parâmetro. É a mesma ideia. Falando para ele que eu preciso desse objeto aqui dentro. Ok? E lá no final, novamente, eu uso esse serviço para devolver a sorte diária. Então, o Spring vai injetar a sorte diária aqui para rodar o meu programa. Eu não vou mudar o restante. Eu vou simplesmente pegar e rodar o meu programa agora. Então eu vou lá no Sports Config, eu não vou alterar isso aqui. E eu vou executar. E vai dar erro. Vamos ver até onde ele conseguiu rodar. Na hora que ele foi a criar o técnico de ping-pong, funcionou. Se você olhar aqui, ó, o auto-wiring rodou. Então, ele encontrou esse auto-wiring no bin churumela, ou seja, dentro aqui do técnico de ping-pong. E foi feita o auto-wiring, aqui no caso, via construtor, usando aí o bin chamado sorte diária feliz service. Então, vamos entender aqui a bagunça que ele fez aí, ó. Ele achou esse componente com esse nome sorte diária feliz service, lembra, é o nome da classe com a primeira letra minúscula. Ele viu que o técnico de ping-pong precisa desse cara aqui, então ele criou o objeto. E ele criou o objeto aqui, ó. E aí ele usou esse construtor para rodar. Tanto é que a mensagem aqui, ó, dentro do construtor de inicialização. Dentro do construtor de inicialização. Então, o Spring viu o auto-wired e ele usou o auto-wired. Então, ele criou esse objeto, botou aqui para mim e rodou esse construtor. Certo? Mesmo que lá no meu programa eu não tenha falado isso para ele. Olha, eu pedi um churumela, cara. Me dá um bin churumela. Ele se virou, achou o churumela, viu que tinha um auto-wired, criou o sorte diária, botou ele aqui e rodou esse construtor para mim. Então, até aí funcionou. Aí foi a vez do técnico de natação. Técnico de natação, dá uma olhada no que aconteceu. Dentro do construtor padrão. Então, embora o técnico de natação tenha recebido um construtor com a sorte diária service, não foi esse que ele usou. Por que deu erro no meu programa? No pointer exception. Como ele usou esse construtor aqui, eu não inicializei a sorte diária. Se eu não inicializei a sorte diária, quando eu pedi a sorte diária, isso aqui é null. Quando você roda alguma coisa no null pointer exception. É por isso que deu erro. Mas por que funcionou no de ping-pong e deu errado no de natação? Lembra que o de natação eu não botei um componente aqui? E eu mandei explicar para ele como é que cria técnico de natação aqui dentro da classe de configuração? Olha o problema aqui, ó. Quando eu falei para ele que é assim que cria técnico de natação, olha o construtor que eu usei. O padrão. É aqui que está o erro. Foi o erro do Spring, foi erro meu ao criar o objeto dessa forma aqui. Tá? Vamos arrumar isso. Lá nesse método, eu vou substituir ele que é mais rápido. Ao invés de fazer com que esse método não tenha parâmetro, eu vou alterar ele aqui, ó. Ctrl Shift O para ele fazer os imports. Mesmo esquema, ó. Quando você for criar um técnico de natação,
eu preciso de uma sorte de área service, porque eu preciso passar ela no construtor do técnico de natação. Vamos executar novamente e ver se some o problema. O programa rodou perfeitamente. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Então, mesmo esquema. Quando eu pedi o Churumela, ele veio aqui, ele achou o componente, ele viu que tinha um auto-ired, então ele precisa do sort de area service. Então, via construtor, ele criou o sort de area service e colocou aqui para mim. O construtor de inicialização rodou. Na sequência, eu pedi para ele um técnico de natação. A técnico de natação não tem o rouba componente, então ele procurou esse método aqui, ele achou. O nome está aqui, técnico de natação. Novamente, tem um auto-ired. Então, ó, ele veio aqui, auto-iring, pelo tipo, usando o método fábrica. Ou seja, isso aqui é um método fábrica, agora não é via construtor de técnico de natação. O nome certo de área feliz. Então ele criou esse objeto, injetou aqui, e aí eu usei ele dentro do técnico de natação. O interessante aí é o seguinte, onde é que eu criei esse objeto sorte de área feliz? Eu não tinha mostrado, ó, mas está aqui, ó. Sorte de área feliz service rodou dentro do construtor padrão. Quantas vezes ele criou um sorte de área feliz? Uma só. E só uma? É porque eu não falei nada. Lembra? É um componente. Se você não fala nada, o padrão é usar o escopo singleton. Então só existe um objeto sorte de área feliz. É o mesmo objeto que foi injetado tanto no técnico de ping-pong quanto no técnico de natação. Aqui, ó. Então é o mesmo objeto compartilhado entre os dois técnicos e sendo usado aqui para mostrar a sorte dos dois. Ok? Vamos voltar lá no slide. Esse auto-wiring ele pode ser feito de outras maneiras também. Ele também pode ser feito via método setter, sem você colocar @auto-wired no construtor. Então, ao invés de botar o auto-wired lá no construtor, daqueles dois jeitos que a gente viu, eu podia colocar o @auto-wired num método set. Aqui, por exemplo, set sort de área service. Ele recebe um sort de área service e coloca ele naquele atributo da classe. Então, o auto-wired pode ser no set. Lembrando que aqui ele não está mais colocado no construtor. Okay? E ele também pode ser em qualquer método. Não precisa ser set. Olha que loucura. Então, se você tiver lá qualquer nome de método dentro da sua classe, você coloca @auto-wired e o Spring sabe que esse cara aqui você precisa que seja injetado aqui. Então, o Spring vai achar o componente, o bin, vai criar, se precisar, e vai injetar ele aqui para você usar. Também pode ser em atributos, mesmo atributos privados. E aí você não precisa do auto-wired nem no construtor e nem no setter. Eu podia ter colocado @auto-wired direto lá, ó. Private, sort de área service, sort de área service. Tá feito. Aí eu não preciso colocar isso aqui nem no construtor, nem em set, nem em qualquer método. O Spring vai ver isso. Olha que louco isso aqui. Ele vai encontrar esse componente, vai criar o objeto para você e vai inserir esse objeto para você dentro desse atributo. Mesmo atributo sendo privado dentro da classe. Ele vai conseguir fazer isso para você. Vamos lá na prática de novo, só para a gente ver isso rodando. Ó. Eu vou criar um novo técnico agora. Vai ser um técnico de tênis. Então eu vou estar criando aqui uma classe técnico de tênis que tem a interface sort de área service. Lá dentro, eu vou copiar esse código. E a gente vai fazer com que esse cara seja um componente.
Shift O, Stereotype componente, logger. Vamos dar uma olhada aqui na classe, ó. Olha como é que foi feito nessa classe. Exercício diário. Ah, faltou o técnico. São duas interfaces, mostrando. Técnico e sorte de área service. Tem isso lá na prática, viu? Ah, implemente interface técnico dentro do pacote. Ah, não tem nada a ver o que eu fiz. Não tem implemente sorte de área service, não. Eu inverti. Confundi tudo. Técnico tênis, ele implementa técnico. Sorte de área service é um atributo aqui, ele não implementa essa interface, não. A diferença dessa aqui com o técnico de ping-pong. No técnico de ping-pong, o AutoWired foi colocado no construtor. No técnico de natação, o AutoWired foi colocado no construtor também, só que aqui dentro. No técnico de tênis, o AutoWired vai ser colocado no atributo. Então, ó, não está sendo colocado no construtor, nem em nenhum método setter aqui dentro. Tá? Direto no atributo aqui. Também vai funcionar. A gente vê outra maneira de fazer isso. Vou criar aqui um técnico de beisebol. Assim como eu micro destravar. Então, new, class, técnico de beisebol. A interface aqui é técnico. Está lá os 2 metros do técnico. O conteúdo dele, vamos copiar isso aqui. Eu vou substituir esse código todo aí. Ele é um arroba componente também. Do Spring, Ctrl Shift O. Então, mesma coisa. Ó. Ele é um técnico, tem um logger, tem uma sorte diária, 2 construtores. Mas se você olhar, o AutoWired não está no atributo, não está nos construtores. O AutoWired ele foi colocado no set sorte diária service. Tá? É aqui que eu vou estar colocando o sorte diária service. Então o Spring vai injetar ele para mim usando esse método. Eu coloquei mensagem de log só para a gente ver isso funcionando quando a gente executar o programa. Todos eles usando o serviço para pegar a sorte diária. E aí o programa principal. Vamos mudar esse programa principal porque agora eu tenho 4 técnicos diferentes. Então eu vou lá na minha classe principal. Mesmo esquema, eu ainda continuo criando um contexto de aplicação via configuração usando anotações. Só que agora eu vou ter um vetor de técnicos para 4 técnicos. E aí eu vou criar os 4 técnicos. O Churumela, lembra que é o nosso técnico de ping-pong, o de natação, de tênis e o de beisebol. E aí, para cada um dos técnicos, eu peço o exercício e mostro a sorte diária. Então, eu vou rodar esse programa. O programa não deu erro. Os 4 funcionaram. Ó. Ok. Vamos dar uma olhada aqui na execução. Então, ele criou os objetos. Então, ó, ele criou o Sports Config, ele criou o sorte diária feliz, usando o construtor padrão. E aí ele começou a criar os técnicos. Ó. Ele criou o técnico de beisebol, tá? Singleton. Usou o construtor padrão para criar o objeto. Mas logo em seguida, ele rodou o setter. Então, o técnico de beisebol, se você olhar, ó, ele rodou o construtor padrão para criar o objeto. Então, ele tem que criar o objeto. Não tem como fugir de construtor na criação de objeto Java, moçada. Mas logo em seguida, ele rodou o setter, porque tinha um AutoWired. Então, ele já pegou esse objeto sorte de área feliz e ele injetou para mim dentro do técnico de beisebol. Aí ele criou o técnico de ping-pong,
fez um auto-hiring pelo construtor, aí ele veio e fez inseriu a sorte diária no construtor de inicialização desse técnico de ping-pong. Aí ele foi criar o técnico de tênis, usou o construtor padrão para criar o técnico de tênis. Deixa eu só ver lá o técnico de tênis. Então, ó, dentro do construtor padrão, é esse construtor aqui que ele usou. Por que ele não usou o de inicialização? É uma boa pergunta, hein? Bom, belíssima pergunta. Como é que ele colocou o técnico de tênis, a sorte de área service dentro do técnico de tênis? Por último, ele criou o técnico de natação. Ó. Fez um auto-hiring usando o método que a gente colocou lá na classe SportsConfig. E aí dentro do construtor de inicialização. Agora, esse cara aqui, eu não entendi como é que ele fez essa mágica não, hein? Ah, tá aqui. Oh, meu Deus. Esqueci que no técnico de tênis é direto no atributo. Eu tô tentando achar onde é que ele chamou esse método aqui. Nunca, ele não vai chamar nunca. Aqui, engraçado é que ele não mostra, né? Talvez mais pra cima ele tenha falado alguma coisa. Não. Pelo menos eu não enxerguei. Baseball, ping-pong. De tênis foi direto. Ele não pôs. Tá certo, né? Não tem. Rafael. Não tem como ele mostrar uma mensagem de log aqui se eu não falei para fazer isso. E ele também não fez automático. Mas funciona, tá? Tanto é que o programa rodou. Ele usou o construtor padrão para criar o objeto. Não tem importância. Como ele tem o auto-wired, ele se virou e colocou o objeto aqui dentro para mim. Tanto é que se você vê o programa, ele rodou. Ó. Técnico de tênis. Acho que esse aqui é o último, né? Só vi a mensagem. De tênis. O backhand, não, é esse aqui, ó. Então funcionou também. Então tá aí 4 maneiras diferentes de usar o @autowired. Pode colocar no construtor, antes do nome do construtor. Você pode colocar no construtor dentro dos parâmetros do construtor. Você pode ter isso em método set. Tá? E você pode ter isso direto no atributo. Deles aqui eu prefiro quando eu coloco no atributo. Eu acho que fica mais organizado para a gente entender. Ok? Vamos voltar aqui. E se na hora de fazer o auto-wiring, o Spring encontrar mais de uma implementação de um tipo de bin? Que nem a nossa sorte de área service. No caso, só tem o sorte de área service feliz. Agora, e se tivesse mais de um? Se tiver mais de um e você não fala nada, você vai ter um problema, vai ter uma exceção no seu programa. Por quê? Não vai existir um bin único. Então, no unique bin definition exception. Então, nesses casos, eu tenho que especificar qual que a gente quer. Não importa se vai ser no construtor, no setter ou no atributo. Então, se fosse um atributo, se eu tivesse colocado o auto-wired no atributo, eu teria que ter lá um @qualifier para dizer para ele qual é o tipo de objeto que eu quero que ele insira aqui. No caso, é um sorte de área feliz service. Se for em setters, eu também tenho que colocar @qualifier, sorte de área service, feliz service. No caso de construtores, se você colocar dentro, né, o qualifier tem que ficar no argumento do construtor. Então, eu teria que colocar aqui, ó,
@qualifier, sorte de área, por exemplo, randômica service. Já é outro tipo de serviço. Fica dentro aqui dos parâmetros do construtor. Então aqui é direto no atributo, aqui é no método set, a gente pode colocar antes. No construtor é ruim, porque eu tenho que colocar aqui dentro. Tá? E esse AutoWired tem precedência. Caso você coloque mais de uma maneira na classe, a precedência é construtor. Se não encontra no construtor, vai ser o de atributo. Se não tiver o de atributo, aí seria o de setter ou de método. Tá? Então, não coloca @AutoWired em tudo, moçada. Escolhe um. Ou você põe só em construtor, ou só em atributo, ou em setter, ou em métodos qualquer. Tá? Se você colocar mais de um, essa é a ordem que ele vai usar. Então, cuidado, porque ele vai seguir essa ordem aqui. Vamos ver isso funcionar lá na nossa prática. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar outro tipo de serviço de sorte de área. Então, eu vou criar uma classe sorte de área triste service. Ele usa o sorte de área. Ele implementa a sorte de área service, né? E aí lá dentro, o que a gente vai colocar? Esse corpo que está aqui no passo 36. STO. Então, o sorte de área triste service, ele é muito parecido com o sorte de área feliz. Só tem uma mensagem dentro do construtor e a sorte específica aqui. Mesma coisa nesse caso. Não sei porque tem esses espaços. Vai estar mostrando que foi chamado o construtor e agora hoje é um dia triste, ao invés de um dia feliz. De um dia de sorte, desculpa. Arrumou os imports. Como eu não coloquei a anotação @component, a gente precisa colocar um método na classe sportsconfig que cria um bin dessa classe. Então, ao invés de colocar um @component nessa classe, eu quis fazer diferente para vocês verem funcionar com o component e sem o component. Então, se você não coloca o component, tem que ter uma maneira de o Spring saber como criar esse tipo de objeto. Então, normalmente vai ter uma classe de configuração, onde a gente acrescenta um método anotado com @bin. Então, aqui, eu vou criar esse método aqui na minha classe sportsconfig. Então, sorte de área triste service retorna um novo objeto dessa classe. Lembrando, o nome do método aqui está batendo com o nome da classe com a primeira letra minúscula. Esse é o identificador. Então é esse o nome que o Spring vai procurar quando ele precisar de um objeto desse tipo aí. Então eu estou mostrando para ele como criar aqui. Esse é o jeito mais chato de usar, moçada. Normalmente, se você está criando a aplicação, é muito mais fácil você vir e criar com o @component. Tá? Mas tem algumas configurações que não dá para fugir disso. Então aí você precisa fazer isso na classe de configuração. Eu vou criar outra. Eu vou criar agora uma sorte de área randômica. Uma nova classe. Sorte de área randômica, interface, sorte de área. É outro serviço. Agora eu quero botar um componente. Vou copiar ela inteira aqui que fica mais fácil. STO. Qual que é a ideia da sorte de área randômica? Ele vai ter um vetor de strings com 3 sortes diferentes aqui nesse exemplo. Eu vou criar um objeto random. O construtor só põe a mensagem lá no log. E aí, quando eu peço para ele a sorte de área, ele vai no vetor sortes de área, gera um número aleatório com o tamanho do vetor. Então ele vai pegar aí entre 0 e 3, né? Então 0, 1 ou 2. Vai no vetor e devolve para você uma das 3 de maneira aleatória. Sempre que eu pedir, vai vir uma das 3 diferentes aí, randomicamente. Então esse é o sorte de área randômica.
O triste é fixo, o randômica vai ser uma das 3. E eu vou criar outra sorte diária que vai ler as sortes diárias de um arquivo que vai ser o sorte diária arquivo service. Vou usar o componente porque é muito mais fácil. C, Ctrl V, Ctrl Shift O. O logger é o mesmo. Aqui, cuidado, na hora de fazer o import, é o javanet URI, javanet URL, java util list, sempre java util list. O stereotype componente, o logger é o mesmo. Se você não lembrar disso tudo, só vir na prática que aqui eu mostro quais que você precisa. Pode copiar e colar isso aqui. Tá? Nessa aqui, a gente vai estar usando um esquema que eu falei para vocês anteriormente aqui. Que é esse post construct. Durante o ciclo de vida de criação do Bean, o Spring tem um momento aqui em que ele roda para você. Ele pode fazer alguma coisa executar. Tá? Então, se você anotar um método com post construct, ele vai rodar depois do construtor e depois das injeções de dependência. É como se ele tivesse criado o Bean, tivesse feito a injeção das dependências, e aí ele faz esse processamento. Tal. Você pode fazer com que alguma coisa rode depois disso. A gente vai estar usando esse método aqui na classe. Então, se vocês olharem essa classe sorte diária serve em arquivo service, ele vai primeiro, eu vou definir que o nome de arquivo com as sortes é esse arquivo aqui. A gente já vai criar ele na nossa aplicação. Tá? Eu vou ter uma lista de strings para guardar as sortes que estão dentro desse arquivo. Eu vou ter um objeto random para gerar um valor aleatório para mim. O construtor põe uma mensagem de log. E aí vem o @postConstruct. A ideia aqui é que depois que o Spring tiver criado o objeto, ele dispara para mim esse método aqui. Então, depois que ele criou o objeto, esse método executa. E aí eu faço o quê? Eu ponho uma mensagem, só para você ver que está rodando aqui no log. Aí eu vou carregar esse arquivo txt aqui dentro. Como é um projeto Maven, normalmente o que a gente faz para carregar um arquivo? Tem que fazer esse esquema aqui, sempre. Tá? Eu preciso de um class loader, que vai pegar a classe. Aí eu vou precisar buscar um recurso. Vocês vão ver que o arquivo de sortes vai ter que estar num diretório específico, aqui no caso, Source Main Resources, porque é uma aplicação Maven. Eu tenho que pegar o caminho como RI e aí pedir para ele pegar esse caminho do arquivo, dessa URI, para finalmente ir lá na classe Files e pedir para ler todas as linhas desse arquivo para dentro dessa lista aqui. Tá? Essa é uma maneira de carregar um arquivo de recurso e ler o conteúdo desse arquivo. Devem existir outras maneiras aí. Uma vez que eu carreguei todas as linhas desse arquivo txt, eu vou mostrar que eu li as fortunas desse arquivo. E aí, vamos inverter isso aqui, né? Eu vou mostrar que o arquivo existe primeiro. Bem que isso aqui podia ser feito antes de usar o arquivo, né? Mas aí o caminho não existe. Tem que ser aqui mesmo. Vou mostrar que o caminho existe e que eu li as fortunas dele. Pode dar erros, pode dar exceções, porque eu estou manipulando um arquivo. Se o arquivo não existir, por exemplo, vai dar erro. Mas é isso que ele faz. Então, essa classe sorte diária arquivo service, ele vai abrir esse arquivo txt, vai carregar todas as linhas para dentro desse list. E aí, quando o cara pedir uma sorte diária, eu vou nessa lista e eu pego um número, uma delas aleatória. Depende da quantidade que tiver lá dentro. Vamos criar esse arquivo. Eu vou criar esse arquivo sorte diárias data.txt dentro de Source Main Resources. Então aqui dentro de Source Main Resources, vou criar um arquivo
sorte de áreas data.txt. E aí dentro eu vou colocar essas sortes aqui, ó. Dá para não dar um enter aqui, ó. Bem que eu acho que fica vazio, mas são 6 sortes de áreas. Source main resources, tá? Senão esse código aqui não vai achar o arquivo. E aí eu vou rodar e vamos ver o erro. Por que vai dar erro? Vamos entender isso aqui que é importante. Em todos os técnicos, de alguma forma, eu preciso injetar uma sorte de área service. Funcionava até aqui porque eu não tinha mais de uma sorte de área service. Eu só tinha essa aqui. Então era essa que o Spring usava. Agora eu tenho 4. Pode ser a feliz, pode ser a triste, pode ser a randômica e pode ser a que usa arquivo. Nesse caso, o Spring não sabe quem que você quer, qual delas você quer. Então, se você executar, vai dar uma exceção bonita aqui, ó. Tá? Por quê? Se você olhar, ó, ele não está conseguindo satisfazer a dependência da set de área service. Por quê? O erro está aqui, ó. No unique bin definition exception. Tem mais de um. Ele não sabe o que fazer nesses casos. Ah lá. Na hora de injetar o tipo set sort area service, tinha disponível. Ele esperava uma só, mas encontrou 4. Tem 4 aqui, ó. Ele pode usar e ele não sabe qual. E aí deu erro. Mas interessante é você ver que ele criou as 4. Se você olhar, ó, o set de sorte de área em arquivo foi criado. Estava dentro do método carregar, ou seja, o post construct executou, o arquivo existe e ele leu as sortes de áreas de lá. E aí ele criou feliz, ele criou o randômica, ele já tinha criado qual mais? Arquivo, feliz, o randômica. O triste ele nem chegou a fazer aqui, hein? É porque o triste, lembra? O triste ele não é feito via construtor. O triste ele é feito pelo esse método nosso. E como eu não coloquei mensagem nenhuma, a gente não consegue ver rodar. Seria interessante mostrar isso também, hein? Se bem que no Sports Config eu não criei nem log aqui. Podia criar. Vou colocar isso aqui. Eu vou pegar um logger. E aí eu vou botar aqui Sports Config dentro do método fábrica. Para a gente ver que ele está usando esse método. A gente podia fazer a mesma coisa dentro do método fábrica. Vou botar o nome do método aqui, senão a gente não vai saber qual, né? E aí a gente sabe qual método que ele está executando aqui. E aí eu vou rodar novamente só para a gente ver isso aqui. Então, o mesmo erro ainda, mas agora a gente consegue ver o que está acontecendo aqui dentro. Ó. Vamos lá. Ele criou o sort de área em arquivo, leu, tal. Ele criou o sort de área feliz. Ele criou o sort de área randômica. Eu não vi a minha mensagem. Ele não conseguiu chegar lá, né? É porque assim, ele só vai precisar desses técnicos, se bem que aqui era para ter mostrado, hein? Quando ele fosse criar o técnico de natação, ele não chegou lá. Ele tentou criar o técnico de beisebol primeiro. É por isso que a gente não está vendo. Mas a gente deveria ter visto a criação do sorte de área triste. Também não chegou lá. É porque o sorte de área triste ele deve ter usado no técnico de natação, não era isso? Ah, eu não falei ainda, né?
Disfarça. Isso que não está aparecendo. Esse aqui não executou ainda porque eu não criei, não cheguei na criação dele. E esse aqui não executou ainda porque eu ainda não precisei desse serviço em nenhum lugar. Então, a gente vai ver isso funcionar daqui a pouco. Mas o erro que está acontecendo aqui é porque tem 4 sortes e o Spring não sabe qual usar. Vamos arrumar isso. Então, vamos lá. No técnico de beisebol, eu vou dizer para ele qual que eu quero. Então, eu vou vir lá na minha classe técnico de beisebol, tênis, natação, ping-pong. Vamos fechar. Não vai vir por aqui. Beisebol. Auto-Wired. Qualifier. Shift O. Tô falando para ele, olha, quando você for fazer esse auto-wired desse sorte de área service, usa esse bin, sorte de área triste service. Aí ele vai saber qual. O que mais? Técnico de ping-pong. Técnico de ping-pong eu vou fazer diferente, só para vocês verem. Fazer diferente não, eu vou fazer diferente porque ele está no construtor aqui. Se está no construtor, qualifier, é antes ou depois? Ah não, é no ping-pong, desculpa. Disfarça. Volta. Vai fazendo bagunça aqui. Ping-pong. Auto-wired. Como é no construtor, tem que ficar aqui dentro. Qualifier. Pronto. O técnico de tênis é no atributo. Então, no técnico de tênis, auto-wired, a gente põe qualifier aqui na frente. Ali embaixo, na verdade. E aí, na hora de criar o técnico de natação, lá no Sports Config, aí sim, eu vou colocar lá no Sports Config, auto-wired, esse aqui, ó, o randômica. Então ele sabe que é para injetar um sort de area service usando esse objeto aqui, é ele que eu vou passar para o construtor aqui. Agora sim, vamos rodar o programa e a gente vai conseguir ver todos os logins funcionando. Então sumiu o erro, tá? Não tem mais aquela exceção que estava gerando anteriormente. E aí vamos ver o que ele fez aqui, ó. Ele criou o sort de área em arquivo. O arquivo existe, ele carregou. Aí ele criou o sort de área feliz. Aí ele criou o sort de área randômica. Aí ele foi criar o técnico de beisebol. O construtor padrão foi executado. Aí ele foi criar o bin sort de área triste service. Ó, aqui ele criou o sort de área triste service. Ó. Quando ele rodou o meu método dentro do sports config, ó, dentro do método fábrica. E é esse cara aqui, ó. Ele precisou desse bin. Então ele rodou esse método para mim. O construtor dele executou, né, para poder criar o objeto. E aí ele usou esse objeto triste lá no técnico de beisebol, no setter dele, ó. Por quê? Quando eu fui injetar essa sorte, eu falei para ele lá no Sports Config. Não, onde é que eu coloquei o do beisebol aqui? Que eu não... Ah, tá aqui, ó. O set dele rodou, ó. Então dentro do setter ele precisou de um sort de área triste. O sort de área triste estava explicando para ele que cria desse jeito aqui. Tá? Aí ele criou o Churumela, que seria o técnico de ping-pong via construtor, usando o construtor de inicialização. Aí ele criou o técnico de tênis. E por último ele criou o técnico de natação usando o método fábrica. A gente consegue ver o método fábrica rodando aqui, ó. Tá aqui, ele rodou esse construtor, esse método aqui, porque ele precisava do técnico de natação. Então ele criou o técnico de natação. E aí ele rodou os 4, ó. Pegou o exercício diário e a sorte diária dos 4. Interessante é você ver que algumas sortes agora são aleatórias, né?
a feliz e a triste nunca vão mudar. Mas essa aqui e essa aqui vão sempre executar alguma coisa diferente. Ó. Tá mudando porque uma é randômica, a outra é randômica carregando do arquivo. Certo? Então, cuidado com esse esquema para injeção de bin. Se tiver um só, ele funciona normalmente. Se tiver mais de um disponível, você vai ter que dizer para ele qual que você quer que ele carregue. Tá? Todos os bins do Spring são criados de maneira Eager, ou seja, ele cria todos ao inicializar. Se você quiser que eles sejam criados só quando necessário, você pode colocar a anotação @lazy. Tá? Então, esses objetos que a gente está criando, que nem os técnicos, eu botei componente, ele cria primeiro. Se vocês olharem, antes de rodar o meu programa, ele criou todo mundo aqui. Eu podia anotar esse cara com @lazy, Shift O, e aí fica diferente. O técnico de tênis, ele não cria antes. Vocês vão ver que ele só vai criar o técnico de tênis quando eu vier no meu programa e pedir para ele, olha, me dá um técnico de tênis. Aí nesse ponto é que ele vai estar criando esse bin para mim. Eu acho que não dá para ver isso diferente aqui. O técnico de tênis foi o último. Ó. Não lembro se ele era o último na outra execução. Mas por que eu botei lazy? Tá? Não é obrigatório, não vai fazer diferença. A gente normalmente não tem tanto objeto assim sendo criado a ponto de precisar vir e marcar esse @lazy nos objetos. Certo? Então essa primeira prática de Spring é isso. Tá? É só para vocês entenderem esse esquema. E isso é importante, porque a gente vai depender disso no restante das nossas aplicações usando Spring. Eu quero que vocês tirem lembrem dessa aula, dessa prática aqui. Que você consegue anotar classes e dizer para o Spring, olha, isso é um componente que eu vou precisar mais para frente. Então, @component é importante, porque o Spring sabe que essa classe, vai saber que essa classe existe e ele vai ser capaz de criar objetos dessa classe para você quando você precisar. Essa é uma ideia importante. A outra ideia muito importante é o que a gente usou para fazer o auto-wired. Vou achar um aqui que tem um auto-wired legal. Esse aqui, ó. Ou seja, o Spring, com esse @autoarid, ele é capaz de encontrar esse componente. Lembra que o sorte de área é um componente. Consegue injetar para você esse objeto no atributo, ou via construtor, ou via outra coisa aqui para dentro para você. Então eu não preciso, se você olhar no meu programa principal, eu não criei sorte de área service aqui dentro. Olha que loucura. O Spring acha o componente e com o AutoArid, o Spring injeta para você esse componente na classe que você precisa. Esse esquema de injeção de dependência é muito importante, é muito utilizado. O Spring cria, o Spring injeta e aí você consegue usar isso para fazer algumas coisas dentro da sua aplicação. A gente vai depender disso direto dentro da nossa aplicação. Bom, agora que eu acabei, eu percebi que eu passei batido. Quando a gente criou a aplicação aqui, eu fiz com que o programa principal ficasse dentro da classe SportsConfig. Na verdade, era para ter criado uma outra classe com o programa principal. Vocês verem que não faz diferença nenhuma aqui para a gente, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um pacote app. Nesse pacote app, eu vou criar uma classe. Vai ser o Sport app. E aí nessa classe Sports app a gente põe um programa principal. Só para diferenciar as coisas aqui. Então, o que acontece?
O Sports Config é só para configurar o Spring. Tá? Tem lá o Configuration, para avisar que é uma classe de configuração. O componente scan para lembrar ele que é para buscar os componentes nesse pacote. E os métodos que criam bins que a gente usou lá na aplicação. O programa principal simplesmente inicializa o Spring e usa o Spring para criar as coisas que a gente precisa e a gente rodar a aplicação. Se você olhar, a aplicação continua funcionando do mesmo jeito. Então é só para acertar e ficar igualzinho, tá lá na prática. Na prática tem uma classe com a aplicação diferente da classe de configuração que a gente tem aqui.